Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. E por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Queridos amados irmãos e irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira do tempo da Quaresma. Um tempo que, desde a oração coleta que nós escutamos nessa missa, nos convida à fé, nos convida à prática das boas obras. E é sempre importante nós, quando adentramos essa liturgia da palavra que nós escutamos hoje, de forma particular o Evangelho, que nos apresenta esse capítulo 16 de Lucas, que nos faz esse apelo à caridade. Quando nós percebemos hoje, nessa relação, nessa conversa, aonde o pobre Lázaro, que significa Deus escuta, Deus atende, Deus salva. Nesse colóquio, nessa conversa com o rico, ele se coloca como aquele que pede. O pobre Lázaro mostra para nós a debilidade, mostra para nós a necessidade que nós temos de alcançar a misericórdia. De forma especial, o Evangelho nos narrou hoje que o pobre Lázaro mendicava, ele pedia, ele implorava pela sobra do rico. Gostaria de chamar a atenção quando chega o momento da morte, aonde Lázaro, o evangelista hoje apresenta para nós um nome. Ele nomeia de forma especial aquele que pede, aquele que é o pobre, mas o rico, ele não dá o nome. Aqui já nos dá um grande significado, onde mostra para cada um de nós que o rico, aquele que age com egoísmo, aquele que age com fechamento, aquele que age com soberba, pode ser cada um de nós. Amados, naquela conversa após a morte do rico e após a morte de Lázaro, os dois se encontram diante de Abraão. E curioso que o rico manifesta sempre um fechamento, manifesta sempre esse egoísmo, manifesta sempre essa cegueira que muitas vezes pode permear também a nossa vida. Cegueira tamanha que naquela conversa com Abraão, diante de Lázaro, ele explana para Abraão, representando ali o próprio Deus: Pai Abraão, manda que Lázaro traga água para mim, para apenas molhar a minha língua, mesmo diante da condenação,
mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do iminente condenação ao inferno, ele não abre mão da sua vaidade, ele não pede perdão, ele não tem ali, amados, uma abertura de coração, não apresenta para nós uma atitude de conversão. No primeiro momento, uma atitude que ele pensa apenas nele, ele pensa apenas em manifestar, matar a sua sede. No segundo momento, ele pensa nos irmãos. Mais uma vez, ele não age com misericórdia. Ele pede para que Pai Abraão mande que Lázaro vá avisar aos meus irmãos para que não sofra a mesma condenação. Mais uma vez, ele não pede perdão a Lázaro. Mais uma vez, não mostra para nós uma abertura de coração, uma verdadeira conversão. Amados, este tempo de Quaresma é um tempo onde nós somos convidados a praticar as boas obras, como jejum, caridade, penitência, de forma especial oração. Escutamos também um trecho do profeta Jeremias, aonde relembra para cada um de nós que nós devemos confiar e depositar a nossa confiança somente em Deus, aonde o profeta mostra para nós valores fundamentais, como fidelidade, pertença a Deus, e demonstra a importância da nossa oração. Oração dirigida somente àquele que é o Senhor, o Pai das luzes. Amados, façamos esse pedido, que diante da mesa da palavra, diante da mesa da Eucaristia, nós não possamos ter atitudes como a do rico. Atitudes soberbas, atitudes egoístas, atitudes de indiferentismo às necessidades do pobre Lázaro. E quantas pessoas miseráveis ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, nós podemos encontrar. Temos a oportunidade de praticar a misericórdia, temos a oportunidade de praticar o amor, temos a oportunidade de olhar com benignidade para os nossos irmãos e praticamos o fechamento do nosso coração. O obscurantismo mostra para nós um coração cada vez mais longe de Deus, mostra para nós que o caminho quaresmal muitas vezes está sendo diferente na nossa vida, não está mudando as nossas atitudes, não está mudando a nossa sensibilidade, que no final, quando o Evangelho nos mostra que entre o céu e o inferno existe um abismo, amados, são coisas indissociáveis. A graça de Deus nunca pode ser comparada à tristeza que possivelmente viveremos no inferno. Que a cada dia mais possamos trilhar um caminho de santidade, que possamos trilhar o caminho do bem, que possamos verdadeiramente trilhar um caminho que nos conduz ao reino dos céus, passando pelo olhar com sensibilidade para com os nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.